Você já ouviu falar sobre depressão sazonal? Depressão sazonal é um tipo específico de depressão que aparece em um determinado momento do ano. A palavra sazonal tem a ver com uma época do ano, um determinado período e um evento que ocorre. Por exemplo, quando nós falamos da produção de frutas, o pêssego é uma fruta que nós vamos encontrar no período do Natal, final de novembro, mês de dezembro, começo de janeiro. Não adianta você procurar pêssego em outros momentos que você não vai achar. O pinhão é uma castanha que você encontra somente no período do inverno e ainda produzido numa região específica que é o sul. Ou seja, sazonalidade tem a ver com épocas do ano. E essa depressão sazonal é uma depressão que ela aparece num momento específico do ano. Ela tem a ver com a queda da luminosidade, ou seja, quando os dias começam a ficar mais curtos. Nós temos o solstício de verão e o solstício de inverno. O solstício de verão é o dia mais longo do ano. É aquele dia que mais tem abundância de sol e dentro das 24 horas ele permanece, ali visível durante mais tempo. O solstício de inverno é o dia mais curto. E quanto mais próximo nós vamos chegando do período de solstício de inverno, nós temos esse risco aumentado para desenvolver esse tipo específico de depressão, que é a depressão sazonal. Ela aparece entre o dia 15 de março até o dia 15 de abril. Mas o que é depressão? Existem várias definições, mas eu gosto de uma que traz uma reflexão para nós. Num congresso que aconteceu na cidade de Londres, o Kofi Annan ele falou uma frase muito importante definindo, segundo a visão dele, o que é depressão. Ele disse que depressão é o estágio máximo da tristeza humana. É a doença que mais roubam os pais das famílias e os talentos da economia. Eu concordo com ele. Nós muitas vezes estamos nos alimentando de fatos que aconteceram no passado. E esses fatos, quando não são ressignificados, fazem com que a gente transforme a nossa mente num aterro sanitário de lixo mental. Mas quando nós chegamos nesse período específico do ano, pelas alterações fisiológicas que o nosso corpo passa, nós podemos começar a nos alimentar mais do passado. Você sabia que quando chega o momento do pôr do sol, nós temos uma alteração hormonal importante que acontece no nosso corpo? Durante o dia, para você se manter acordado, existe um hormônio que está alto, chamado de histamina. Ele é o hormônio da vigília. Quando vai chegando próximo do horário do pôr do sol, a histamina vai caindo. E nesse momento do pôr do sol em diante, a melatonina começa a subir. A melatonina é o hormônio do sono. E esse hormônio do sono, quando liberado após o horário de pôr do sol, para algumas pessoas, pode desencadear melancolia. A pessoa se torna mais melancólica, fica mais para baixo, fica mais down. E isso se acentua quando o solstício de inverno está se aproximando. Ou seja, quando a luminosidade cai e os dias começam a ficar mais curtos, nós vamos ficar mais horas do nosso dia sob efeito da melatonina, que pode desencadear esse momento de melancolia. Em algumas pessoas, passa da melancolia para a depressão sazonal. O que fazer então para que a gente possa combater essa depressão sazonal? É importante você observar como está o seu nível de vitamina D. Se você sabe que nesse período do ano em diante a luminosidade vai ficar menor, quer dizer que o Sol está ficando mais longe do nosso continente. A luminosidade caindo também vai cair a incidência dos raios UVBs na nossa pele, que estimula a produção da vitamina D. Por isso, é importante que nesse período do ano, entre o dia 15 de março até o dia 15 de abril, você faça um exame para verificar como está o seu nível de vitamina D. Se ele estiver baixo, é o momento de você começar uma correção da sua vitamina D. Não espere chegar no período do inverno, no ponto mais crítico, para você correr atrás de fazer essa correção. Depois, quando você passou todo o período do inverno e vai chegar o verão, aí entre o dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro, vale a pena repetir o exame da vitamina D. Se de repente você não conseguiu sustentar ela normal, é hora de você fazer uma nova suplementação. Com relação à vitamina D, existem níveis de segurança. Abaixo de 30 é considerado insuficiência e acima de 30 é o suficiente, 30 nanogramas por decilitro de sangue. Eu, porém, prefiro manter o nível dos meus pacientes acima de 40, dando uma margem de segurança justamente porque a gente entra no período do inverno,
e aí você tem essa menor incidência da luz solar. Esse é o primeiro aspecto que você deve observar para evitar uma depressão sazonal. O segundo aspecto é aumentar a sua carga de atividade física. O exercício físico ele é essencial para nós. Quando fazemos atividade física, nós melhoramos a produção de vários hormônios importantes no nosso corpo. Nós produzimos mais dopamina, que é o hormônio do prazer, geramos mais estímulo para a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, produzimos mais endorfinas, que trazem um grau de relaxamento, inclusive a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então a atividade física vai te ajudar a passar por esses momentos de melancolia correlacionada à queda da luminosidade de uma maneira muito mais sustentável. Terceiro aspecto importante é você observar o seu padrão de alimentação. O nosso corpo ele usa uma matéria-prima específica para produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade. E essa matéria-prima chama-se triptofano. Então existem determinados alimentos que são fontes de triptofano, que quando consumidos pela manhã, da hora do sol nascer até as 9 horas da manhã, vai estimular uma maior produção de serotonina. Mas quando chega no final do dia e você vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, se você não fizer um jantar cedo, oferecendo fontes de triptofano, o seu corpo acaba utilizando a serotonina como fonte para produzir a melatonina. Isso quer dizer que vai cair o seu nível de hormônio da felicidade e você tende a ficar mais melancólico, mais estressado, com um risco maior de desenvolver uma depressão sazonal. E quais são os alimentos que deveriam então fazer parte do nosso cardápio para que a gente produza bastante serotonina de manhã e use também para produzir melatonina à noite, poupando nossa serotonina? Anote aí, são vários alimentos. Derivados da soja, então tanto o leite de soja quanto o tofu ou tofu. Eu acho ele um ótimo alimento. Ele cabe de manhã de várias formas de preparação. Você pode fazer smoothie, como você pode fazer ele grelhado para comer com pão. Então o tofu dá para fazer um tofu mexido, que é ótima opção também, com baixo valor calórico e alto em proteína, e vai te ajudar a produzir mais serotonina. O grão de bico também é uma opção interessante. O grão de bico você pode fazer um hummus, você pode fazer um snack de grão de bico, você pode fazer uma tortilha à base de grão de bico, tem várias opções, assim como um grão melete também. Você tem o amendoim como sendo uma boa fonte também de triptofano para ser ingerido de manhã. O amendoim já não é interessante a sua ingestão à noite, por causa da sua carga de gordura, que vai interferir no tempo de digestão e piorar sua qualidade de sono, que tem tudo a ver com o seu padrão emocional. De manhã você também pode fazer ainda o uso de um alimento muito interessante, que é a aveia. A aveia é uma ótima fonte de triptofano. É um cereal que é fonte de carboidrato, mas também tem bastante proteína. Para vocês terem noção, a aveia tem 3 vezes mais proteína do que o feijão, na sua versão cozida, obviamente. O feijão cozido vai fornecer de 6 a 9 gramas de proteína. A aveia, 17 gramas. Então vale muito a pena o consumo da aveia por ser uma boa fonte de triptofano e um carboidrato de índice glicêmico baixo, absorve lento e te dá saciedade prolongada. A banana e o mel também são uma combinação perfeita para você comer de manhã e aumentar a produção da sua serotonina pela manhã. Mas e se fosse à noite? Além desses alimentos que nós citamos, que tem fonte gordurosa, como castanha de caju, acabei não citando, castanha do Brasil, avelã, amêndoa, tudo isso é fonte de triptofano, mas não cabe para o período da noite. À noite nós precisamos de fontes de triptofano que sejam com um valor calórico menor e pobre em gordura. Nesse caso, então, a lentilha é uma baita opção. Porque a lentilha você vai fazer uma sopa de lentilha rico em triptofano, vai produzir a melatonina e ainda combater aquele desejo exagerado de comer doce de maneira compulsiva no período da noite. Olha que coisa boa! O tofu também se encaixa muito bem à noite como um grão melete também, algo que você vai fazer que é rico em proteína, baixo valor calórico e você vai poder comer sem problema nenhum. Esses 3 pontos eles são essenciais para que você possa combater uma depressão sazonal, que aparece justamente nesse período do ano que nós vamos entrar agora, entre o dia 15 de março até o dia 15 de abril. Espero que você tenha gostado dessa dica, te vejo num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.